Começando agora mais um Cheguei Lá. O programa de hoje, eu acho que tá chegando meu aniversário, eu fico um pouco reflexivo sobre tudo que a gente passa na vida. E hoje eu recebi uma notícia um pouco mais cedo que uma pessoa que não era tão minha amiga tinha perdido a luta contra o câncer. 38 anos de idade, formado numa faculdade pública, concursado, num bom emprego e de repente partiu de forma prematura. Acho que às vezes nós pegamos os nossos sonhos e colocamos eles guardadinho com medo de não conseguir realizar, de deixar para amanhã. Eu acho que se a gente tem um sonho dentro da gente, a gente deve lutar para transformar ele em realidade. E meu mantra, eu sempre acredito que se Deus nos dá a possibilidade de ter um sonho, é porque Ele sabe que nós somos capazes. Então eu queria hoje começar o programa fazendo essa reflexão aí sobre essa questão que aconteceu, sobre isso que aconteceu e que acaba destruindo sonhos, vidas. E se você talvez tenha algum sonho, se você pensa em empreender, se você tem alguma meta para a sua vida, não deixe para depois não. Pode começar, porque se Deus esse sonho para você, eu tenho certeza que você vai ter a capacidade de realizar. E no Cheguei Lá de hoje, acho que é um dos meus programas mais desafiantes até agora, já estamos em mais de 10 edições. Eu vou conversar com uma pessoa que eu não conheço, não vou dizer que todas as pessoas que passaram aqui no sofá do programa, eu já tinha tido algum contato, fora o dia da entrevista, já conhecia, já sabia um pouco mais, mas a pessoa de hoje eu já conhecia de vista, mas eu nunca tinha trocado uma palavra, e hoje eu vou estar aqui com vocês mais do que nunca para conhecer um pouco da história de Conceição Rodovalho, Seição da Divina Criação, que tem uma história aí belíssima, né, aqui em Mossoró para a questão de enxovais, de cama, mesa e banho. Obrigado, Conceição, pelo convite, por estar aqui, por se disponibilizar, estar na nossa TV, para contar um pouco da sua história. Eu que agradeço, Carlos, estar aqui hoje, porque para mim foi uma alegria muito grande, uma surpresa até. Eu não tive nem como dizer não, porque foi tudo tão rápido e o convite foi tão agradável que eu não tive nem como dizer não. Eu abordei Seição na sexta, topa conversar conosco no programa, eu disse, topa, segunda-feira. Ela disse, já? Eu disse, já. Mas que Pois bom, é, Conceição. Sei que a senhora tem uma caminhada aí, referência aqui na cidade, no seu setor de atuação, e eu queria tentar entender quem é Conceição Rodovalho, Seição Rodovalho, como a senhora me pronto, definiu. exatamente. Carlos, eu não sou moçoroense, né? Eu nasci em Martins e meus pais foram morar em Antônio Martins, foi onde eu passei minha infância e parte da minha adolescência lá. Sou filha de tenho 7 irmãos, 8 irmãos, que eu tenho uma irmã adotiva. E logo em seguida, naquela época, os nossos pais, eles queriam muito ver os filhos formados, né? E no interior não dava esse suporte todo que hoje a gente tem, né? É uma realidade que É uma hoje é uma realidade, realidade, mas antigamente era até algo utópico, né? Acho que as pessoas até visto, você vai formar um filho aqui no interior, com né? certeza. E o maior sonho dele era ver todos os filhos formados. Então, ele era agricultor, mas assim, ele tinha uma condição mais diferenciada do que os demais, que ele tinha fazenda, aí botou todos os filhos para estudar em Natal. Eu fui a terceira, aí depois foi mais outro, mais outro e mais outro. E quando chegou na época do vestibular, eu fui aos 13 anos para Natal, para fazer o segundo grau lá, e quando eu passei no vestibular, eu encontrei o maior desafio da minha vida. Eu não me via sentada numa cadeira de uma universidade para fazer qualquer curso. Eu era inquieta e eu tinha vontade de trabalhar. Aí foi umas férias, eu fui para casa, aí eu disse, papai, eu não quero mais ficar em Natal, não, eu quero trabalhar. Se o senhor não conseguir alguma coisa, para mim, Mas você chegou a prestar vestibular nessa época? na época, prestei e passei. Para qual Foi curso? Ciências Sociais. Aham. Aí não sabia nem o que era Ciências Sociais. Achei o nome bonito, fui lá e fiz, né? Aí não me identifiquei com nada. Com a Eu realidade. cursei, eu acho que uns 3 dias de aula e o resto foi chorando para me fazer alguma coisa útil, para Você me queria sentir voltar para útil. Antônio Martins ou já queria ficar em Natal? Eu queria ficar em Natal. Assim, Natal ou qualquer lugar que me desse Uma suporte, né? oportunidade. Aí ele tinha muitos amigos e tudo, e conseguiu, com um amigo dele, um trabalho aqui no Banorte, na época. Aqui em Mossoró? Em Mossoró. Eu não conhecia Mossoró, vim ser bancária, assim, morta de felicidade. Naquela época, ser bancária era muito bacana, né? Era um curso superior. Então, eu vim para cá e
comecei a trabalhar e tudo assim que ele ensinou para a gente, eu devo muito isso a ele, era dizer que tudo que a gente fizesse na vida, procurasse fazer bem feito. Até pregar um botão, você pregasse bem feito. E eu passei esse tempo todo no banco, o tempo que eu passei lá, fui promovida, fui muito feliz. Passou quanto tempo ainda no... Passei uns 6 anos. 6 anos. Aí conheci meu esposo lá, e a política do banco, na época, era se casasse, um dos dois teria que sair. E ele, na época, era gerente, foi quem me demitiu. Aí eu fiquei... Que voltas, né, que a vida dá, assim, Pois é. essa história toda. Aí eu fiquei assim, ele disse, não, você não vai ficar muito tempo desempregada, a gente vai casar e você fez essa opção. E todas as opções que eu fiz na minha vida, eu nunca me arrependo. Eu faço sabendo que é uma decisão bem tomada, assim, bem... Eu sou muito focada. Mas a senhora é daquelas pessoas que pensa, essa era a pergunta lá para o quarto bloco, mas você já está falando, a senhora pensa muitas vezes em tomar uma decisão? De jeito nenhum. É impossível, vai. Eu sou impossível, agora custe o que custar. Custe o que custar, eu pago o preço da decisão. Sou muito assim de... Pensei Mas eu e acho que fiz. isso é positivo, porque acho que se às vezes as pessoas pensam demais, vou pensar, vou analisar. Eu sou muito impulsivo também. Quando eu boto a coisa na cabeça, vou-me embora e a gente paga o preço. É um dos maiores defeitos que eu tenho, é a Mas impulsividade. talvez seja uma qualidade, porque hoje tem coragem, é uma coragem. Coragem é uma qualidade, certeza, né? Então... Com certeza. Aí então, eu vim, aí casei, logo em seguida engravidei, tive 3 filhos, um atrás do outro, que tinha amigos da gente que dizia que só tinha me visto grávida uma vez. Mas foi maravilhoso, porque cresceram os 3, todos 3 de uma só vez, era 3 mamadeiras, era tudo de 3, era trigêmeos, porque a diferença de um para o outro era 1 ano só. E então, aí na época eu fiquei sem trabalho, né? Fiquei cuidando de casa. Porque também 3 filhos. Mas mesmo assim, quando o meu primeiro filho nasceu, aí eu tinha uma vontade de ganhar dinheiro. Eu não sabia como, mas eu queria fazer alguma coisa. E a senhora foi né? mãe com quantos anos? 23 anos. Meu primeiro filho foi com 23, 24, 25. Aí encerrei minha carreira de... Fechou a carreira. Fechei. Exato. Aí então, foi quando tudo começou, depois que eu tive os 3 meninos, eu tinha 2 babás, era tudo, cada um era uma coisa, era empregada, era aquele troca-troca, mas eu muito inquieta para fazer alguma coisa. Para trabalhar. Aí eu pedi ao meu esposo de presente do Dia das Mães, antes do meu primeiro filho nascer, uma máquina de costura. Aí ele disse, para que você quer uma máquina de costura? Eu disse, porque eu vi minha mãe costurando, minha avó, na verdade, quando eu era criança, eu fui muito disputada. Eu costumo dizer que eu fui muito amada por a minha família, por a minha avó materna. Ela era viúva e era muito dinâmica. Eu digo assim, ela era muito dominadora com a família. Ela ficou viúva, muito jovem, e tomou de conta dos filhos e da fazenda, de tudo. Então, quando eu nasci, ela pediu à minha mãe para ficar comigo um tempo, 1 mês ou 2 meses, enquanto se organizava, passava a saudade, e mamãe deixou. E lá eu fiquei até 2 anos de idade. Aí, com 2 anos, eu fui para ela, não fiquei até 2 anos, não, fiquei até os 7 anos de idade com ela, com minha avó. E ela trabalhava com birro, ela era muito dinâmica, ela tinha... E ela ainda costurava, né? Que assim... Exato, ela tinha plantação de fumo, ela não era muito assim de costura, de máquina não, apesar de ter a máquina lá, aí ela fazia aqueles trabalhos em birro, aqueles trabalhos manuais. Então ela me colocava no colo e eu ficava vendo, achava assim, adormecia vendo aquilo, eu ficava encantada com aquilo. E fui vendo a arte, fui me encantando sempre, sempre por aquilo. E minha mãe era quem costurava. Minhas roupas eram lindas. Ela estudou na época aqui na escola do Colégio das Irmãs e fez curso de tipo a escola doméstica. Lá tinha de tudo, corte e costura. E ela já tinha o dom disso. E quando ela casou, as roupas dos filhos, e eu achava aquilo bonito, que a minha mãe fazia com a gente. E pediu uma máquina de costura, o marido. Exato. Aí eu pedi a ele um presente. O que é que você quer? Eu disse, uma máquina de costura. Na época, eu lembro demais. Ele foi lá em Paulo Irmãos e trouxe essa máquina. Foi o melhor presente que eu ganhei em toda a minha vida. Quando ele chegava à noite, eu estava sentada numa mesa e cortando camisinha,
coelhinho. Aí ele dizia, eu não fiz um bom negócio não, porque eu chego cansado para trabalhar. Quando chego, toda vez que eu chego, você está empolgada com isso. Aí eu ficava assim até E a senhora com começou raiva. costurando as roupas dos seus filhos, assim? Dos meus filhos. Eu já, quando eu criança, depois de 7 anos, que minha avó teve que me devolver, aí meu pai dizia, ela vai ter que devolver porque a gente vai educar todos os filhos e a educação dela vai ser diferente. E eu quero que seja iguais para todos. Aí eu vim morar com eles e via minha mãe costurando. Era quando eu pegava a máquina dela escondida, aí ia fazer roupa de boneca, aí ficava de castigo, aí ia lá de novo. Então, assim, eu sempre me encantei com a máquina de costura. Aí, quando eu casei, foi esse presente que o meu marido me deu, que até hoje eu tenho essa máquina como Guardada. lembrança dele. Foi o meu primeiro, foi bem interessante, assim. E você começou costurando para casa, e como é que surgiu como um negócio, assim? Quando foi que a senhora começou realmente a ganhar dinheiro com a costura, com os enxovais, né? Que não sei se a senhora começou já fazendo enxovais. Não comecei. Como é que a costura começou a rentabilizar para você? Pronto. A costura começou assim. Eu tinha umas vizinhas que eu pegava um paninho e transformava num paninho de prato. Aí ia dando de presente. E ela ia se encantando cada vez mais com isso. E eu tive Liana, que era arquiteta, e Rejane Torres, Liana era minha vizinha. Liana Suassuna? Liana Suassuna. Aí Liana tinha um escritório. E eu comecei a fazer os kitzinhos de cozinha. Aí eu fazia um para mim e um para ela, um para mim e um para ela. Aí ela ficava encantada também com isso. Ela adorava, né? Adorava. Aí quando ela começou, aí disse, Conceição, eu abri o escritório e assim, a gente está fazendo o primeiro projeto, um dos primeiros projetos de casa de Liana foi o nosso. Aí criamos uma grande amizade e ela disse, eu vou botar indicar algumas coisas de cozinha. Aí eu fazia, mas não fui muito adiante com isso, não. Parei porque já era 3 meninos e eu fazia mais por hobby. Eu dava de presente, aí ela botava, não, se tiver uma cliente que quiser, não sei se eu quero ganhar dinheiro com isso. Aí o tempo foi passando, eu botei uma loja de roupa de criança para mim, mas eu não me identificava com a coisa comprada, pronta, e eu vender. O que eu fazia? Aí eu ia lá, pegava uns tecidos, comprava, fazia uns roupões infantis, fazia para os meus meninos, aí eles iam para o colégio, faziam natação, eram nadadores e tudo. Aí quando eu chegava, pegava o mesmo molde, que não tinha molde, eu cortava, pegava a peça do tecido e ali eu idealizava e fazia a peça. Eu nunca fui de copiar nada de ninguém, assim, de pegar, de ter Eu sabia que eu fazendo daquele jeito dava certo. Aí eu pegava os meus roupões e vendia na loja. Eu vendia mais roupão, mais calcinha que eu mesmo fazia do que o meu próprio negócio. Do que aquelas roupas que você comprava pronta para revender. Eu vendia grifes, na época o Bicho Comeu, que era da Xuxa, logo quando tinha lançado, e tudo, mas a loja assim não vingou. Porque, primeiro, eu não tinha tempo de ficar dentro da loja. Segundo, eu não me identificava muito com o comércio de roupa infantil. De ficar... Não, a roupa infantil até que me encantava. Era aquela coisa de ficar atrás de um balcão sem estar produzindo, e estar esperando o cliente chegar, fazer o atendimento, vender. Isso eu não me identificava. Aí precisava me ausentar para fazer alguma coisa, deixava uma funcionária. Enfim, a loja foi entrando em decadência, que hoje eu agradeço muito a Deus assim, os erros que eu cometi. Às vezes é bom ter essa sabedoria para entender, né, os porquês da vida, exatamente, as explicações. Hoje eu sou muito grata a Deus por tudo, assim, por não ter dado certo. Aí, na época, meu esposo era bancário e foi naquela época de colo, do plano colo. Toda aquela coisa, ele ficou desempregado. Aí ele chegou, aí disse, e agora? Ele fazia a faculdade dele de economia, que ele é economista também. Aí disse, o que é que a gente vai fazer agora? 3 filhos, você tem uma loja que não dá rentabilidade e tudo. Aí eu disse, eu não vejo dificuldade nisso, não. Eu acho que, primeiro, deixar de estudar jamais. E o meu grande desafio daqui para frente é reverter os papéis. Assim, na minha cabeça, eu queria inverter os papéis. Eu queria fazer uma renda maior.
mas não, na época não consegui, porque ficou difícil. Eu dei uma viagem a Recife com ele e trouxe mais uma vez um erro gravíssimo. Eu trouxe calçado para vender, muitos sapatos. Outro segmento que talvez a senhora não Totalmente entendesse. que eu não entendesse, que eu não dominava. Aí fiquei muito triste, foi um prejuízo grande. Aí depois ele conseguiu entrar no mercado de novo e conseguiu equilibrar a situação. E ficou muito bem. E eu fiquei muito mal, porque ele estava bem, mas eu não me sentia útil em absolutamente nada. Tentava preencher o tempo com as crianças, fazer alguma coisa com a minha máquina, mas eu não me sentia com nenhuma utilidade. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, ele foi, em seguida, ele foi trabalhar em Natal, foi transferido, ficou em Natal lá, assumindo um cargo do governo do estado, na época de Garibaldi. Ele era diretor da SEASA e eu fiquei com as 3 crianças aqui. Aí eu disse, eu não vou me conformar ficar, porque isso é um período que ele vai, ninguém sabe a virada de governo, é um cargo de confiança, e eu preciso me organizar com alguma coisa. Aí eu comecei a fazer luvinhas de cozinha. Aquelas luvinhas de fogão, Luvinha que você de tira fogão. a assadeira. Aí eu com a minha máquina, eu vi um pedaço de pano, aí eu fazia uma luvinha e fui guardando, e fui guardando, e fui guardando. E aqui e acolá eu dava um presente, eu vendia, fazia alguma coisa. Mas Aí, acho que nessa época a senhora já teve a percepção de fazer uma luvinha mais diferente, assim. mais diferenciado. Do que se tinha no mercado, digamos assim. Exatamente. Aí eu disse, Rodovalho, eu queria muito... Não, eu fui a Natal, aí eu disse, já ele, a virada, Fernando Freire tinha perdido e ele, consequentemente, dia 1º estava desempregado. Aí eu disse assim, Rodovalho, eu fiz umas luvinhas, botei na mala do carro umas 150 luvinhas. Produziu muito. Muito, bem organizadas, tudo bonitinho. Já tinha o nome, Divina Criação, que eu pensei o nome e coloquei. Porque eu não sei até hoje. Aí ele disse, eu queria, ele dizia, não, deixa isso para lá, não vá fazer. Aí nesse dia eu peguei, fui a Natal, fui com os meninos. Aí eu cheguei, eu disse, eu queria muito que você me levasse na Mulher Rendeira. Eu sempre gostei muito da Mulher Rendeira, que hoje ela é minha cliente. Hoje eu sou parceira dela, ela compra o meu produto. Aí ele disse, mas você quer ir na Mulher Rendeira para quê? Uma loja de Natal, né? A loja de Natal. Aí é referência lá em Natal, ela tem um produto bem diferente, bem assim, a cara do meu, só não cortinas, mas ela tem um pouco do que eu tenho. Aí ele foi comigo, aí quando eu cheguei lá, falei com a dona Cristina, super gente boa, me recebeu bem. Aí disse, olha, Conceição, eu posso ficar com o seu produto, mas eu só faço uma exigência. Eu quero que você use a minha etiqueta. Você tire todas as etiquetas suas e use a minha etiqueta. E não comercialize o seu produto mais a ninguém. A gente assina um contrato. Aí eu disse, fiquei feliz, mas num plano B. Eu não queria esse plano A para mim. Aí eu disse, mas eu com tanta vontade de entrar no mercado, aí meu esposo disse, não deu certo. Eu disse, não, ela gostou muito, que é o produto, tem dificuldade de encontrar esse produto, mas eu não estou feliz deixando esse produto sem poder comercializar com ninguém. Aí ele disse, eu tenho um amigo que é da Rio Center, ele foi gerente em Mossoró, da Riachuelo, e Walter, vamos dar uma passada lá? E quando eu cheguei, ele falou, minha esposa trabalha com um produto diferenciado e tal. Aí ele disse, olha, eu vou subir para a compradora lá, quem faz compras, né, Rosângela. Aí quando eu subi, aí ela disse, eu não acredito que você tem esse produto. Aí eu disse, eu que não acredito que ela vai ficar com o meu produto. Aí ela disse, você tem a pronta entrega, quantas peças? Aí eu disse, eu tenho umas 150 peças. Ela disse, pode deixar, pode. Com sua marca, com tudo. Com a minha marca, com tudo. Eu tenho até o... Que reviravolta. Foi. Aí eu cheguei, olhei assim, eu disse, foi um milagre. Aí eu desci, eu subi o elevador lá com um saco imenso de luvinhas, e ela já, com a funcionária, já indo etiquetar as luvinhas, produtos. Porque estava próximo a um Dia das Mães. E ela disse que tinha muita dificuldade. Era a luvinha e uma toalhinha que vinha anexa.
Aí, de repente, eu recebi tanto dinheiro nesse dia que eu fiquei muito feliz. Aí eu disse, pronto, agora eu fiz o meu grande... O seu grande salto, assim, você viu essa grande oportunidade. salto. Foi. Mas só que, na época, eu entreguei, era véspera de... Era assim, dois finais de semana para o Dia das Mães. Ela acabou bem antes do Dia das Mães, então ela duplicou o pedido. Aí foi duplicando, aí começaram as exigências, né? Tinha que ter o selo do Inmetro, tinha que ter não sei o quê. E eu, paralelo a isso, eu já estava fazendo em Mossoró, vendendo, divulgando. E fui ficando muito feliz com isso. Aí eu disse, eu não preciso mais da Rio Center, eu vou ficar em Mossoró. Assim, o meu sonho era ter uma loja minha, uma marca minha, feita por Uma mim, grife criada com por sua mim, cara. uma grife com a minha cara. Então, eu fiquei vendendo, mas não estava ainda satisfeita com aquilo. Eu queria uma loja. Queria colocar uma loja, mas já tinha tido a decepção de uma e não queria errar de novo. Aí, mais uma vez, surgiu uma oportunidade de fazer umas cortinas para de ser rosado. Elas estavam reformando. Aí, não, você faz, eu disse, faço. Aí eu peguei essas cortinas todas. A senhora já tinha feito cortinas antes disso? Nunca tinha feito na minha Acho que vida. a gente não pode ter medo, né? Assim, Não dos ter desafios, medo. quando eles chegam... Aí eu disse, mas eu não tenho... Nisso, meu esposo já estava de novo no mercado, já estava satisfeito. Aí eu disse, aí eu disse a Nádia, Nádia, eu não tenho tecido. Aí ela disse, não tem problema, a gente compra. E sei que eu confeccionei essas cortinas, aí eu disse, eu não vou pegar R$ 1 desse dinheiro, eu vou botar uma loja. Só que o dinheiro, eu mais uma vez pedi ajuda a Rejane Torres na época, e ela fez um quiosquezinho ali no Shopping Liberdade, abaixo da escada. E tudo foi muito, você me perguntou, você pensa quando vai fazer alguma coisa? Hoje eu já penso, porque a idade já vai pesando, a maturidade, mas na época tudo dava tão certo, assim. Acho que às vezes são os planos de Deus, né? São esse caminho, Exato. Aí, quando é para acontecer também. isso. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha recebido da de Ser Rosado, mandei fazer um projetozinho e fiz embaixo da escada do Shopping Liberdade. Botei um quiosquezinho amarelinho lindo com o nome Divina Criação. E Padre Américo foi benzer no dia da abertura da festa de Santa Luzia, naquela agonia, dia 3 de dezembro. Aí eu disse, eu produzi chapeuzinho para vidro, joguinho americano, paninho de prato, puxa-saco. A loja ficou, o quiosquezinho ficou assim encantador. Quem passava, parava e comprava. Aí eu pensei, e cadê o funcionário que eu não tenho? Era você sozinha para tudo? Eu sozinha para tudo, né? Aí, e meu esposo não sabia que eu tinha feito esse... Sim, você abriu o comércio... Foi, ele não sabia, né? Ele não sabia nada, eu não disse nada. Botei lá, fiz tudo, inaugurei. Aí, quando eu vim me tocar que eu precisava de uma funcionária, foi quando o movimento começou e como era que eu ia produzir. Porque você produzia sozinha e comercializava? Foi, sozinha. E comercializava. Mas aí, o que eu achei mais curioso nisso tudo foi seu esposo não saber. Não saber. Quando ele chegou, aí ele ficou furioso, né? Não, mas deixa eu botar, eu vou ficar. Mais 3 meninas, mas eu dou conta, deixa eu ficar. E o desafio era desafiar ele, porque o desafio maior eu já tinha conquistado, né? Era o mercado. Aí tinha uma funcionária do Shopping Liberdade. Todo o mês de dezembro ela se vestia de Papai Noel. Eu não a conhecia. Aí eu achei interessante aquela brincadeira dela, aí eu chamei, eu disse, Galega, vem cá, você trabalha aqui no shopping? Ela disse, não, eu faço brincadeira com as crianças. Eu digo, você quer ser minha funcionária? Ela disse, eu? Mas você nem me conhece, eu não sei vender. Eu disse, eu te ensino. Foi a melhor pessoa do mundo que apareceu na minha vida. Às vezes a gente tem uma sorte, né, com o funcionário, Exato. que acho que o grande desafio também é da gente conseguir motivar quem trabalha com a gente a trabalhar pelo nosso sonho, né? Então, Com assim, certeza. às vezes Deus manda umas pessoas assim na vida da gente. E tudo foi assim, muito desafiador. Então ela tirou a roupa de Papai Noel, ficou lá no quiosquezinho. Trabalhando com a senhora? Trabalhando só. Eu já disse, o preço disso é isso, o preço disso é isso, eu preciso ir para casa para produzir. E eu vinha abastecia o quiosquezinho e foi vendendo, e foi vendendo, e foi aumentando. E as pessoas começaram a dizer, mas você está debaixo de uma escada, por que você não vai para um espaço maior? Para um espaço maior, mas como o meu esposo não queria nem o quiosque, como era que eu ia para um espaço maior? E ele vivia assim um pouco fora da realidade que eu vivia no dia a dia. Aí eu disse,
eu não vou desistir do quiosque. Ainda passei 4 anos lá no shopping. No Shopping Liberdade, com esse quiosquezinho morta de feliz, sabe? Cada vez mais feliz. E chegou um ponto que eu me estava cansando, não estava abastecendo, aí eu tirei de lá e coloquei na minha casa. Também foi muito rápido, contratei um carro, fiz a mudança, botei separei. Aí começou a grande dor de cabeça da minha vida, de minuto em minuto, conciliar a casa tocando. E, gente, dia de sábado, dia de domingo, e ele começou a dizer, isso não dá certo, a gente não tem, isso em casa não dá certo. Isso mais ou menos em que ano, dona Conceição? Isso há uns 20 e poucos anos. Quando a senhora saiu do Liberdade para casa? Fui para casa. Eu tenho o quê? Uns 15 hoje no ambiente, no meu ateliê. Aí eu disse, não, eu não vou desistir. Aí meu filho... E a senhora filho, costurava, vendia, fazia tudo em casa mesmo? Vendia e fazia tudo em casa. Aí eu tinha uma funcionária, era uma secretária, que eu trouxe do interior, ela ficou comigo, me ajudou, depois havia saído e estava sem emprego, mas não queria mais voltar para ser doméstica. Aí eu disse, Maria, você quer começar a costurar aqui? Sim. Aí ela disse, tá aqui um monte de tecido para você botar a perder e... Começar a engatinhar aí no caminho da costura. E ela, quando trabalhava comigo, aqui e acolá ela pegava uma bermuda, cortava, e eu via que ela tinha uma certa identificação com a costura. Que até hoje ela fez carreira solo e vive bem vivendo disso. Eu fico muito feliz. Aí dispensei. É bacana, né? A oportunidade que a gente tem de ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho. Né? Exatamente. Sim, sem dúvidas. Com a honestidade de ambas as partes. Porque eu já tive histórias negativas de pessoas que trabalharam comigo e que... Isso sempre acontece também. Isso, mas é muito gratificante quando uma pessoa faz o seu trabalho, é honesta com você e você vê ela crescendo. Uhum. E você compra o serviço dela depois, quando é preciso, eu terceirizo também com ela. Aí eu fiquei com a loja em casa e esse transtorno, né, de pessoas. De conciliar casa e transtorno para mim não, para a família, né? E o meu filho começou a ter uma crise alérgica do produto, os olhos inchavam. Aí eu vi a necessidade de mudança. Aí eu pedi ao meu esposo, ele disse, acabe com isso, não dá certo. Eu acabo o casamento, mas isso aqui eu não acabo. Aí a minha vizinha chegou, eu disse, olha, se você encontrar alguma casa aqui por perto da nossa, que você souber, me diga, porque eu estou querendo sair, botar esse negócio fora daqui. Em outro local. Aí ela tocou lá a minha campainha, disse, olha, tem uma casa, na terceira casa, nessa rua principal. Aí eu disse, não acredito. Fui lá, eu disse, pronto, a casa é minha. Quem é o dono? Aí ela disse, é lá da de Rompop, Sandra, tá certo. Muita amiga de Sandra, liguei. Sandra, eu não quero nem a casa pintada. Ela disse, não, mas não pode não, quer contrato, não sei o que, não sei o que. Aí eu passei as máquinas com essa minha funcionária. Aí fui para o ateliê, para casa. Quando eu abri essa porta, eu juro que eu disse, eu vou comprar isso aqui vai ser meu e aqui eu vou construir o meu sonho. Agora eu vou cortar um pouquinho a senhora, que eu quero saber dessa história, mas eu preciso dar um intervalo, porque estamos pedindo aqui um intervalo, e a gente volta já com mais um bloco do Cheguei Lá, com essa história aqui de vida surpreendente, que eu estou curioso para saber, que eu sei como é essa sensação. Isso é muito bacana. A gente volta já. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet e telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza.
Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet e TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$ 17 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Cheguei lá de hoje, tô aqui com Conceição Rodovalho da Divina Criação, que tem uma história de vida aqui belíssima, várias reviravoltas, e agora ela tava falando no finalzinho do bloco passado, uma grande conversa que eu não consegui dar o intervalo, porque era uma história tão interessante, tão surpreendente, que eu não queria cortar e queria ver como era que ela ia mais pra frente. E a senhora me falou que ela abriu o negócio dela, começou fazendo luvinhas de casa, de repente pegou um grande pedido de uma grande empresa, tomou coragem, botou um quiosque no Shopping Liberdade, escondido do marido. Depois acabou levando pra casa, quando botou o seu ateliê na sua casa, o filho teve alguns problemas e ela tava me contando agora que achou uma casa próxima à sua, não foi do pessoal da Home Pop? Foi. Aí entrou lá na casa e disse, essa casa vai ser minha. Quando ele soube que eu tinha alugado a casa... Eu acho que o poder da palavra, o poder do pensamento é mais forte do que Mas qualquer eu nunca coisa. esqueço, quando eu peguei na chave, que eu abri, eu disse, eu vou comprar isso aqui. Que 3 anos depois eu comprei a casa. Uma coisa boa. Hoje é nossa. Aí eu disse... Aí quando meu esposo soube, foi mais uma vez. Ele disse, você não vai ter o dinheiro do aluguel. Como é que você vai fazer um negócio desse? Aí eu nem escutei aquilo. Eu fui... Corajosa como a senhora é, pois né? Pois é. Aí eu disse, quer me desafiar? Diga não. Ou diga isso não pode. Eu sou que nem a senhora também. Se a pessoa chegar pra mim e dizer, você não vai conseguir. Pois é. Olha, eu acho que eu movo céus e terra, mas eu mostro como eu consigo. Mas eu mostro. Aí hoje ele diz muito assim, se eu não vou dizer isso porque senão ela vai lá e faz. Aí hoje, assim, a minha marca é isso, eu vou lá e faço. E então, aí eu fiquei, foi rápido o meu Organizou crescimento. a casa? Foi Não deu tempo a organizar nada. Era uma casa simples, pequenina e tudo mais. E eu fiquei lá, aquilo no meu maior desafio era ter o dinheiro do aluguel antes do aluguel. Porque foi desafiador para mim a proposta, né? Que eu pensei que eu ia ter um incentivo, mas não tive. Mas tudo bem, isso não me desmotivou em nada. Pelo contrário, né? Pelo contrário, me motivou. Aí eu peguei minha funcionária, eu disse, a menina que já estava comigo, ela foi junto comigo. Isso a senhora já tinha uma carteira de clientes, né? Que estavam lhe acompanhando. Eu já tinha, assim... Desde casa, das luvinhas, do Liberdade. Aí eu disse, aí chegou a época das capas de gelágua, Lucineide do Queiroz é que adora as capas de gelágua, eu sou igual a ela. Minha primeira entrevistada aqui no programa, já estive com ela. Aí eu disse para a minha funcionária, como é que nós vamos fazer para mim pagar o seu salário e pagar a minha preocupação era pagar o salário dela e pagar o aluguel, livrar as contas do mês. Livrar as contas do mês para mim ficar livre para trabalhar. Até hoje tudo funciona comigo assim, sem pressão financeira. Eu gosto da criação, da liberdade de criar, apesar de ter uma responsabilidade Aí hoje. surgiram as capinhas de gelágua. Não, aí eu disse a ela, é época de Natal.
Eu queria fazer muitas capas de gelágua. Ela disse, como? Se a gente não tem uma overlock para fazer isso, bacana. Eu disse, não tem problema. Liguei para o menino das máquinas, Fred, que até hoje ele me dá assessoria lá. Fred, você me vende uma máquina para me pagar daqui a 15 dias? Ele disse, não, por que você quer pagar 15 dias? É porque eu não posso lhe dar um cheque, não posso lhe dar nada. Eu quero pagar, trabalhar e pagar. Ele disse, deixa aí agora. Ele deixou a máquina. Eu fui no Esplanada, comprei uma peça de tecido, uma peça de Papai Noel e comecei a fazer. Ligava Motoeste, Renault, mármores de granito, Nolen. A Nolen tinha 40 capas de gelágua. Eu paguei assim tudo. Paguei 2 meses de aluguel. Coisa boa. Só com isso. Aí começou, como eu já tinha muito cliente, o cliente já parava lá, já ia. Foi quando surgiram as cortinas, né? Minhas primeiras cortinas. Aí eu ia a Natal, comprava o tecido e nesse intervalo meu esposo já começou a ver, aí ele começou a me apoiar. Aí ele disse, você compra esse tecido aonde? Eu disse, em Natal, nas lojas. Aí você ganha quanto nisso? Aí ele, economista, e foi me orientando. Foi quando ele tomou as diretas, foi assim... E a senhora acho que começou a trazer de fora, de São Paulo, né? Foi, aí eu comecei a viajar, comecei a fazer, ele começou a entrar em contato com as fábricas, aí foi quando eu comecei a trabalhar com CNPJ, porque eu não tinha, ele foi quem abriu a empresa e foi começando. E ficou me ajudando na parte burocrática da empresa. Mas... Que acho que pra gente, a senhora trabalha com criação, também trabalho. Essa parte burocrática é muito cansativa. É chata, porque eu é não bom gosto. criar. Eu, por exemplo, me identifico bastante com a área comercial, de estar com o cliente, de conversar, e eu de costumo entender o dizer, anseio. eu sei ganhar dinheiro. Assim, ganhar dinheiro, que eu digo, eu sei vender, mas eu não sei administrar dinheiro. Ele, minha sorte, é ele que é quem administra. Eu só faço, pronto, isso aqui eu quero isso, quero aquilo. A minha maior compulsão é por tecido. Quando eu fui uma feira, a primeira feira que eu fui, eu comprei um stand lá, eu comprei, liguei para ele, aí eu disse a ele quanto tinha comprado. Aí ele disse, você tem noção de quanto você comprou nisso aí? É um valor de um carro de luxo. Aí eu disse, ele disse, Aí desmanchou todo o meu negócio, quase que eu morria. Aí daí eu fui começando com cortinas, fui tendo o apoio dele. Hoje a senhora trabalha com várias coisas, né, na sua loja? Várias coisas, assim, exato. Não só as capinhas de gelágua, que eu acho que nem sei se as pessoas capinhas de gelágua, já passou, eu né? vou morrer sem deixar de fazer capinha de gelágua, porque ainda encanta as pessoas. E eu amo, acho bacana, entendeu? Acho bonito as raízes, as coisas de você ter... As tradições, as né? tradições, eu acho isso. Hoje era o meu sonho. Aí eu comecei com cortinas, então toda Mossoró, como eu costumo dizer, tudo que eu faço, eu procuro fazer bem feito. Mas a senhora falou uma coisa aqui no início da entrevista, que nessas voltas você falou que seu pai, se você fosse pregar o botão, você teria que pregar o botão bem feito. Eu aprendi essa educação dele. E então, eu fiquei, começou todo mundo, toda Mossoró me procurando. Cortinas, foi quando surgiu os prédios, a construção civil teve aquele boom em Mossoró. Isso. E eu era parceira, a SF, todas as empresas que estavam entregando um prédio, a Divina Criação estava junto, patrocinava um apartamento completo de cortinas, sorteava. E fui cada dia aumentando e sempre procurando novidades, ter mais qualidade. Foi daí... Eu acho que esse é o grande diferencial para a questão da concorrência, porque Isso. tipo assim, essas grandes marcas vendem cortinas, mas quando você agrega um valor, quando você pensa em fornecer produtos diferentes, e você acaba encontrando lá espaço. No meu ateliê a gente tem um provador que cada cortina é assim, eu estou dentro da linha de produção direto. O canto melhor do meu ateliê é com a máquina de costura no meio delas. E assim, aquele clima gostoso, não existe estresse lá dentro com elas. Quem trabalha comigo sabe. A senhora tem quantas pessoas hoje trabalhando com você? Hoje eu tenho 4 pessoas. 4 pessoas. E terceirizo... Então hoje é o dinheiro do aluguel e o dinheiro de 4 funcionários para poder respirar 4 funcionários e já tive mais funcionários. Cheguei a ter 8 funcionários. Mas aí a gente foi otimizando os espaços. Hoje muita coisa avançou, a terceirização é a realidade, a né? terceirização. E assim, minhas funcionárias hoje, eu digo... Hoje eu tenho um presente, porque elas são responsáveis, são pessoas que vestem a camisa da empresa, eu só tenho a ser grata por elas. E assim, para mim contratar uma pessoa que chega lá, eu tenho um critério, não quero costureira.
Ah, mas você quer uma vaga de costureira? Sim, mas eu quero... Primeiro entra, aí eu vou pegando. A senhora gosta de moldar, não sei nem se talvez o termo, talvez seja até grosseiro de minha parte, mas a senhora gosta de moldar pessoas, Exato, então? de moldar pessoas, de chegar lá. Hoje minha costureira piloto lá, ela começou com pedraria, nunca tinha visto nenhuma máquina de costura. E eu vou, pergunto logo, você quer trabalhar por quê? Não, porque eu estou acredito muito, dona Conceição, que o que faz um bom profissional é a necessidade que ele tem de trabalhar. Exato. Se ele está disposto a existir uma dificuldade em casa, aí que vai ser mais bem feito ainda o serviço. Com certeza. E um diferencial que eu tenho, e assim, tenho muito orgulho disso, é que as minhas montadoras são todas mulheres. Quem instala cortina, pé direito duplo, tudo são elas. Sério? São todas mulheres. Aí quando chegam, começa a limpar o chão, começa a ajeitar, servir um cliente. Aí vamos para a linha de produção, pega um deslizante, que é o que a gente trabalha com um diferencial em deslizante, que é o de clique, que a gente tem um jeito diferente de colocar. Aí eu pego aí, vá botando. Aí eu conto o tempo que ela coloca para ver se é lenta demais, se pega jeito. Vai dando desconto do amadurecimento com o produto para Até poder... porque também as empresas têm que entender o tempo do funcionário, Exato. né? Não adianta a gente abrir portas, contratar uma pessoa e jeito achar nenhum. que no outro dia ela vai ser aquele profissional impecável. O bom de Não moldar, vai. é bom moldar, mas também é bom a gente ter o discernimento de saber o tempo das coisas, né? Exato. E lá elas têm assim, tipo, eu estou querendo botar uma prima, são todas do convívio delas. E sempre deu muito certo. Eu sou muito feliz com a equipe hoje que eu tenho. Eu sempre costumo conversar com os meus colaboradores, de mostrar para eles que o nosso ambiente de trabalho, às vezes a gente convive mais tempo do que com a nossa família. Então, Exato. quando está tudo em harmonia, as coisas acontecem, a empresa flui de uma forma positiva. A empresa flui. E assim, eu não fiquei, quando começou esse mercado, 2015, 2016, começou esse mercado competitivo. As pessoas começaram a perder emprego e todo mundo que sabia fazer uma costura estava se aventurando, fazer uma cortina, entrar no mercado, e isso atrapalhou um pouco. Mas acho que talvez seja até positivo para você, né? Positivo. Hoje eu Porque procura tenho ainda mais os seus isso. diferenciais. Hoje o cliente que é meu, ele procura, ele sabe o que está comprando, entendeu? Ele vai porque ele diz, não, eu tenho um sonho. E tem muitas histórias bonitas de pessoas, minha casa, minha vida. Uma história engraçada nessa história toda. Há um fato assim, curioso que tenha lhe marcado nesse tempo aí de clientes, algum pedido inusitado, que a senhora possa falar na TV também, não precisa expor quem é a pessoa. Não, o meu cliente, assim, assim, tem coisas do dia a dia que a gente ri, às vezes um cliente muito estressado, mas assim, um estresse não gerado por a gente, termina que sobrando para as meninas. É porque quem vem de uma obra já vem tão calejado Já de alguns vem, prazos, exato, de algumas de alguns coisas. prazos, de e alguma essa coisa. reta final é quando a gente tá vê o sonho quase pronto, mas faltam pequenas coisas, né? Pequenas coisas. E assim, é maravilhoso a gente entrar na casa de um cliente, mesmo com aquele estresse, aquilo tudo, termina virando grandes amigos. Hoje, eu digo, são para poucos, assim, a gente tem o quê? 5 mil clientes que vão e que voltam o ano inteiro. Eu recebi aqui no programa, acho que há 2 semanas atrás, Tereza dos Bolos, Tereza Fernanda, Tereza Cristina, e ela falou que cliente é aquele que volta. Cliente é aquele que passa no seu comércio, que compra uma cortina, que compra uma capa de gelágua e desaparece. E desaparece, não. Cliente é aquele que volta para comprar a capa do gelágua, que de repente compra uma casa melhor e quer uma cortina, quer... E o perfil do nosso cliente é aquele de pai para filhos. Hoje a gente é muito gratificante quando a gente arruma o quarto de um adolescente, esse adolescente casa e volta para... Teve assim, outra coisa também, não é só esse mar de rosas, tem também a questão de você ter muita renúncia dentro da empresa. Os meus filhos, eu tenho 2 médicos e uma arquiteta. E eles... quando estudante de medicina, eles sabiam que a despesa era muito grande e eles vinham para Mossoró e iam montar cortina. Sério? Todas as minhas funcionárias que passaram por eles dizem assim, ninguém tira o meu mérito porque meu professor foi Paulo ou foi Felipe. E eles diziam muito, Felipe estudava em Juazeiro do Norte quando o Garbus foi inaugurado.
Aí ele chegou, os colegas, ai, Felipe, eu vi lá em Mossoró, inaugurou um hotel bacana. Aí ele disse, é o que eu digo, minha mãe vendeu 117 cortinas para lá. E eu estou com as mãos aqui cheias de calo. E eles diziam muito, mãe, quando a gente chega em Mossoró, a gente tem a Divina Criação como uma disciplina do curso de medicina, porque é dali onde a gente tira o nosso conforto. Que bacana, assim, que essa percepção, eu fiquei impressionado, porque Pois você é. pegar o seu filho e colocar para fazer esses trabalhos Exato. assim, que às vezes eu acho que é importante o empresário, o empreendedor trazer, querendo ou não, são seus filhos, são seus herdeiros, mas para entender, Exato, pra não entender. talvez, não sei se eles vão seguir com o caminho futuramente, se a senhora É. resolver sair um pouquinho, mas para eles entenderem o processo, saber o quanto, eu acho que quando a gente aprende, que a gente sabe as dificuldades que é para viver, Com certeza. isso acaba ajudando bastante no amadurecimento. Eles hoje, principalmente Paulo, que foi o último a sair de perto de mim, ele se preocupa até hoje. Hoje ele é neurocirurgião, vai estar terminando a residência. Mas assim, a pergunta dele todo dia é, mãe, como é que está o ateliê? Como é que está a empresa? Mãe, faz isso melhor. Parabéns. Eu sou muito motivada assim por eles. Mãe, parabéns. Como foi bacana, que bacana. Felipe do mesmo jeito, Felipe é cirurgião vascular, está terminando também agora. Eu não tenho, na verdade, a minha tristeza maior é que eu não tenho um sucessor para a minha empresa, né? Assim, e pretendo viver muitos anos. Minha filha, ela ainda está se resolvendo como arquiteta, se quer ser Talvez seja a arquiteta. pessoa Que possa, seguir por esse apesar dela estar direto na empresa e tem muitas peças que a criação é dela. Toalhinhas para lavabo, que ela é quem desenvolve. Mas assim, ela não tem ainda aquela coisa de dizer, eu vou ficar com isso aqui. Ela é feliz fazendo aquilo, mas ainda não deu aquele toque Acho que para é ela. bacana também para os pais, às vezes, não, meu filho, eu quero que ele siga a minha carreira. Acho que é dar essa liberdade, né? Muito Exato. bom a gente fazer essa algo com liberdade, amor, com um isso. olho que brilha e talvez ter essa percepção de saber o que... Eu já acho que ela mudou muito. Quando ela chegou de volta para Mossoró, que ela terminou em Natal, disse, mãe, eu não quero o ateliê, eu não me identifico com isso. E hoje eu já vejo um brilho no olhar. Ela disse, mãe, é isso aqui. E eu espero que com o tempo ela vá se apegando mais e criando mais gosto. Ela não gosta muito dessa linha de frente, do atendimento. Ela gosta mais da criação, da retaguarda. Da criação. Agora o programa já está aqui caminhando para a reta final. Papo assim, acho que a gente tem tema aqui para 3 programas, porque eu só fiz as perguntas de primeiro bloco. Mas quando eu fiz o contato com a senhora me falou de uma coisa que acho que faz o seu olho brilhar também um pouco, que é a questão da solidariedade, né? Você com certeza. tem um projeto bem bacana. Queria que a senhora falasse um pouco mais do que é esse projeto, do que é que vocês fazem, como é que isso funciona. Pronto. Isso, assim, eu fui tão feliz com tudo que eu fiz. Tem um nome assim. o projeto? Tem. Dona Titica Turbantes. Dona é o nome Titica da minha Turbantes. mãe. Meu pai teve câncer, minha mãe teve câncer e... Turbantes, às vezes as pessoas não sabem. Aquela touquinha que se coloca usa, na cabeça. coloca na cabeça, né? Geralmente as pessoas que sofrem com câncer, né? Sofrem com câncer, tem a perda do cabelo, né? E assim, quando ela fez o tratamento, meu pai morreu, 2 anos depois ela foi diagnosticada com câncer de fígado e o cabelo dela não caiu. O cabelo dela só veio cair quando ela tomou a última dose de quimioterapia a pedido dela, apesar de saber que não ia adiantar mais nada. Então o cabelo caiu. Quando caiu, ela disse, olha, pode me levar para o cemitério, porque daqui eu não saio mais. Então ela teve alta numa sexta, passou um sábado, um domingo, e ela não queria ir para casa. Ela foi psicólogo, foi filho, não saio. Aí eu lembrei, estava na missa lá na catedral e pensando que ela ficou comigo. Eu passei a ser tipo a mãe e ela a filha. Mas ela teve a autoestima muito elevada com o tratamento. Era para ficar, a medicina dava 3 meses, minha mãe durou quase 3 anos, pelo fato de ter muita alegria de viver, essa vaidade, ela era muito vaidosa. E a senhora fez o turbante para sua mãe? Não, aí quando ela ficou em uma pré-coma, que saiu disso, que teve alta, não vou para casa. Aí eu peguei eu lembrei de Juliana Rosado,
entrando num aniversário de Karenine com um turbante lindo. Aí eu Queridíssima liguei, Juliana. queridíssima Juliana. Que saudade. O projeto, eu me inspirei nela, no que turbante passagem dela. prematura, assim. Foi. Quando cresci, Isso. acompanhei Juliana, essa batalha dela nessa reta final e um grande ser humano que infelizmente não está mais conosco. Não está mais conosco. E foi uma grande, assim, o meu começo com os turbantes foi o dela. Aí eu peguei o turbante dela e fui lá, mostrei para a mamãe, ela disse, com esse aí eu saio. Aí eu vi que era uma coisa simples, um pedacinho de tecido cortado. Aí eu comecei a fazer com a mamãe ainda em vida. Ela dizia, dê para aquelas minhas amigas que andam com um paninho na cabeça. Era uma fraldinha, pessoas que vinham do interior, que não tinham nada. E eu passei a fazer isso com ela em vida. E quando ela veio a óbito, eu assumi esse compromisso de gratidão, de tudo. Ao invés de ser tristeza, você saber que dá um turbante, você tem um sorriso de volta. Então até hoje a senhora segue nessas doações de turbantes? Aí os turbantes, eu comecei doando 50 turbantes mês, hoje é em média 150, 200, 250. Eu comecei no centro de oncologia, mas eu voltei fiquei mais no Wilson Rosado, porque a oncologia lá não tinha muitos voluntários. E assim, a amizade e tudo, e me deram para ser madrinha da oncologia lá de um grupo. E hoje, assim, eu não me vejo fora disso. Primeiro, por a gratidão a Deus de tudo ter dado tão certo. Eu me acho uma pessoa realizada com o meu trabalho. O melhor canto do mundo hoje, se você me perguntar, para me tirar de Mossoró, para qualquer lugar do mundo, ele tem que ser melhor do que o meu trabalho. E eu tenho dificuldade ainda com isso, em desapegar, porque lá eu recebo minhas amigas, lá eu recebo clientes, lá eu mantenho... É com o fruto do meu trabalho lá que eu ajudo pessoas. Isso é muito bacana. Que me procuram, entende? E assim, eu tenho algo comigo, assim, um compromisso comigo e Deus, que uma vez por semana eu tenho que fazer o bem a alguém, seja lá quem for, na rua, ou peça alguma coisa, e é através do meu trabalho que eu... Tem muitas passagens engraçadas que eu não vou, assim, não vou entrar no mérito da questão, que às vezes meu esposo dizia, olha lá, sua mãe dou o carro, porque até agora ela chegou, deve ter vindo a pé. Mas, assim, não há necessidade disso, é maravilhoso. E hoje, assim, na oncologia, eu não me vejo mais sem esse projeto. Um abraço, um sorriso, o turbante. Tem pessoas que eu, quando chego para fazer a doação, hoje eu já deixo lá o turbante, mas eu sempre gosto de ir no corpo a corpo. E tem aquelas pessoas bem idosas que eu chego e digo, a senhora quer um turbante? Não, minha filha, Deus me deu uma doença dessa no fim da minha vida, eu não tenho dinheiro não. Não, mas é de graça. Aí eu pego o celular, faço uma selfie. Quando ela vê, o sorriso no rosto é outra coisa. É uma simples atitude de um turbante, de botar um acessório na cabeça. Quanto isso se transforma, né? Quanto se transforma. E isso, assim, o sorriso. Hoje eu faço as aniversariantes do mês. Todo mês aí eu levo o bolo, faço a festa delas. Hoje é uma alegria para elas estarem lá. Todas têm redes sociais, todas têm Instagram, todas têm Facebook. A maior alegria é quando termina tudo, que eu jogo as fotos no grupo, elas espalham de alegria, porque o câncer hoje, ele tem cura, sim, mas a maior cura dele é a força de vontade de viver. É você, eu vou desafiar o câncer com qualidade de vida, com sorriso, não se entregando à doença. E hoje a gente não vê muita coisa, assim, muitas pessoas, não, é muito triste, isso não, o câncer pode ser eu amanhã, pode ser qualquer pessoa amanhã que esteja com a doença, mas a alegria de ter o contato, de pensar no hoje, no aqui, no agora, no sorriso. Essa questão da gratidão acho que dá um novo gás, né? Para você, enquanto empreendedora, assim, você consegue sair daquele ponto que às vezes você sai do ateliê talvez cheio de problemas e quando chega lá, você vê que seus problemas são pequenos comparados a tantos e tantos casos que você deve conhecer. Não existe nenhum negócio no mundo que dê certo se você não tiver envolvida, se não tiver o seu preço, se você não tiver lá dentro botando a mão na massa. Minhas funcionárias são montadoras, elas são quem instalam. Mas quando eu vou deixar, que não tem, muitas vezes não tem quem ajuda, eu desço. Tenho o maior prazer do mundo em entrar com um varão daquele, com uma sacola. Eu faço o que gosto, amo fazer tudo isso. Então, eu ia lhe perguntar, inclusive agora, o programa chegando no final, a senhora é inegável, essa sua vida, como é linda a sua história. Acho que Obrigada. Deve ter muita coisa ainda que acho que renderia outro programa. Mas eu não tenho dúvidas em dizer que a senhora chegou lá. E eu queria saber, cheguei lá.
o que é que a senhora vê de mais positivo, o que é que foi de mais importante? Até para quem está em casa assistindo o programa também saber que segredo é esse do sucesso a senhora ter chegado lá. Fazer com amor, ser perseverante, não desistir nem diante de nenhum As dificuldades, desafio. elas sempre vão existir. As né? dificuldades, hoje você pergunta, você não tem dificuldades? Não, eu tenho situações. Eu costumo muito não usar esse nome dificuldade, eu tenho situações que vou resolver. Por mais difícil que seja o momento, mais você vê com outros olhos. Já tive de sofrer por dificuldades. Já pensou em desistir de tudo? Nunca. 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 É um desafio. Quanto maior a dificuldade, mais vontade eu tenho de desafiar aquela dificuldade que eu tenho. E assim, ajudar pessoas, eu acho que a missão da gente aqui é transformar. Uma coisa não deu certo, não tem problema, tenta outra. Ah, mas eu não sei fazer isso. Aprenda a fazer, ninguém nasce sabendo. E assim, eu digo isso para as minhas funcionárias e digo a motivação todos os dias. Eu tenho uma secretária que mora na minha casa, fazem 23 anos. É a pessoa mais feliz do mundo. Porque ela vem, ela faz o trabalho dela sem pressão, sem cobrança, porque ela sabe o que é a responsabilidade dela. Então, é obrigação sua, quem está próximo a você, você fazer essa pessoa ser uma pessoa que some com você e não ser um atraso na sua vida. Uhum. Se foi um atraso, você não acha que aquela pessoa é importante, descarte logo. E descarte no Seguindo sentido... o seu caminho, o seu ciclo. ciclo. Não é descartar, mas ensina ela a seguir outro caminho e segue o seu. E bote a mão na massa, faça com amor tudo que você faz. Que o amor faça é o bem tempero feito. do sucesso de muita... E faça tudo bem feito, porque o costume lá é regra. Bem feito é melhor do que bem explicado. Quando, porque isso aqui não deu certo, porque você não fez bem feito. Se tivesse feito, não estava para que estar me explicando. Então, um conselho que a senhora quer dar para quem também quer vencer na vida é o amor. É o amor e Seu não grande desista. Não desista por nada. E não encare um problema como problema, e sim como situação passageira. E que tudo no fim dá certo. Tudo Alguma no coisa fim que eu dá não certo. perguntei à senhora que você queria Não, deixar aqui de tudo recado ótimo. na reta final? Agradeço mais uma vez a oportunidade de ter você aqui. A história, eu fiquei agora emocionado com essa questão da solidariedade. Eu acho que isso é o grande segredo, a gente ser grato a tudo que acontece pra gente, encontrar uma forma de ajudar as pessoas, a construírem a sua vida. Com certeza. Se você recebe, você tem que doar para alguém. Você não pode receber e só querer receber. Você tem que dividir, você tem que espalhar, entendeu? Eu vejo a vida nesse sentido. Se você está de bem com a vida, divida a sua felicidade com alguém. Que vai semear o amor, espalhar a alegria, o sorriso. Nada, não vale a pena você querer tudo para você. Divida com alguém, Deus, ele lá de cima, ele está vendo tudo que você faz. Que história bacana. Quando eu pensei em ter, eu cheguei lá, eu queria ter isso. Histórias que inspirassem. Uma história da Dona Conceição Rodovalho, aqui no programa. Com certeza vai inspirar muita gente também a chegar lá. Próxima segunda a gente volta com mais uma edição do programa. Até lá.